Como cervejeiro caseiro, se eu usar água mineral, tenho que me preocupar muito com o pH da água? Pergunta do Iomar Leal. Fala, cervejeiros, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Com Cerveja, Daniel por aqui. E então hoje nosso assunto é água, pH da água. Será que eu preciso de fato me preocupar com o pH da água quando eu estou utilizando água mineral? Essa é a pergunta do Iomar. Então, basicamente, eu poderia dizer que sim e não, tá? Não é uma coisa tão complexa. Muita gente tem duas coisas que a gente pode tratar aqui nessa sacada, tá? Primeiro é se o pH realmente é tão importante assim, principalmente o pH da água. A primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é que o pH da água não é tão importante. O que interessa para a gente, de fato, é o pH do mosto. É o pH que a gente atinge depois que a gente mistura a água com os nossos maltes. O pH da mostura é importante. Assim como a gente precisa de rampas de temperatura, temperaturas específicas para a atividade máxima das enzimas que vão converter o amido em açúcares menores, quebra de proteínas, etc., o pH da solução também é importante. Então, a gente ter um pH excelente vai ter uma conversão excelente, uma atividade enzimática excelente. Se o pH não for excelente, diminui um pouco. Seria a mesma relação de a gente estar priorizando uma enzima ou outra. Então, por exemplo, a 67 graus a gente tem quebra de proteínas? Tem, mas é a 50 graus que essa quebra de proteínas é mais eficiente. Então, se você quer focar na quebra de proteínas, a temperatura é lá na casa de 50. Se você quer priorizar a quebra de amido com a alfa-amilase, você vai estar com uma temperatura lá na casa de 70, 72 graus. Mas, se tiver a 60, também vai ter atividade de alfa-amilase, tá? Só para ter esse parâmetro. Então, o pH na casa de 5,2, 5,6 ali, que seria o excelente para ter atividade enzimática, também vai ser importante. Se tiver 5, não vai ter atividade enzimática? Vai. Se tiver 6, não vai ter? Vai. Só que se estiver dentro dessa faixa, a atividade enzimática vai ser melhor. Isso é um dos motivos pelo qual é importante o pH. Mas, como eu falei, o pH da mostura. O pH da água não é tanto assim, porque a gente vai ter que se preocupar, na verdade, com a alcalinidade residual da água, que seria o fato de quanto que ela consegue segurar mudanças de pH. Mais ou menos é isso, tá? Porque se a água for mais fácil de alterar o pH, a adição de malte já vai fazer com que, naturalmente, ela vá para o pH ideal na mosturação. Se ela resistir mais, se ela for muito alcalina, alguma coisa nesse sentido, pode ser que a gente não consiga chegar no pH ideal. Então, a gente precisa saber o pH da água, sim, mas também precisa saber outros parâmetros, principalmente aí a alcalinidade residual, que seria o mais importante, tá? E outra questão que a gente precisa também, acho que válido trazer aqui, é que muita gente acredita que o simples fato de utilizar água mineral faz com que não precise se preocupar com a água. Eu preciso me preocupar com a água, vou conhecer a minha água, vou fazer a análise da minha água para eu ajustar. Ou eu vou pegar água mineral. Muita gente pensa dessa forma. E não, se você tiver água mineral, é bom, porque você tem as características da sua água, o ajuste fica muito mais simples. Mas precisa da mesma forma, tá? Então, para quem quer chegar num outro nível, quer conhecer sua água e quer fazer os ajustes para conseguir ter um refinamento da sua receita, vale muito a pena conhecer a água e fazer ajustes sais, então corrigir pH. pH da água corrigiria no caso da lavagem, tá? Porque daí vale a pena a gente corrigir o pH da água da lavagem para ter o mesmo pH da mostura. Então, quando mistura os grãos, a gente chega no pH. Teoricamente, o pH que a gente quer para a nossa mosturação. A água da lavagem é direto a água que cai em cima dos grãos, então seria interessante a gente ajustar esse pH para essa água, para que a mostura seja igual à lavagem, tá? A água da lavagem entra em contato com os grãos com o mesmo pH que tem ali a mosturação. Basicamente seria isso, tá? E preciso fazer? Não preciso. Ninguém aqui deve deixar de fazer cerveja por não ajustar a água, por não conhecer sua água, por ainda não ter chegado nesse nível, tá? Muita gente me pergunta isso, é uma pergunta muito comum, então eu sempre trago aqui até para servir de motivação para quem ainda não ajusta a água, para começar a estudar, começar a se capacitar e fazer, porque o custo-benefício eu digo que é muito bom, tá? Não é tão difícil, não é tão complicado, não é tão simples também, mas é relativamente simples de a gente entender como funciona, saber como faz o ajuste. O custo também é barato, então eu recomendo. Mas tudo tem seu tempo, tá? Se você está no começo, primeiro foca em dominar o processo, conseguir fazer uma boa cerveja, depois com o tempo vai fazendo isso. O pH é importante? Não é tudo, tá? Dá para a gente ir aos poucos, como sempre, uma caminhada, um passo de cada vez. Quando a gente sentir que já está bom, que dá para dar um passo à frente, a gente vai e foca aí em conhecer a água, ajustar a água para dar esse refinamento final, certo?
Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Já sabe, se gostou, deixa o seu curtir. Também aproveite para se inscrever no nosso canal, claro, para receber aí essas dicas diárias, para cada vez você conseguir melhorar mais o seu processo de produção. Um grande abraço, a gente se vê amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau!